Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei nesta véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Natal em meio a guerras e rumores de guerras. Mas é Natal. E muita gente já está dizendo que talvez seja esse o último Natal livremente cristão dos próximos 5, 6, 8 anos, sabe-se lá quanto tempo. O fato é que os cristãos estão sim cada vez mais perseguidos. Uma senhora, nesta semana, foi presa em frente a uma clínica em Londres por estar supostamente rezando, ainda que uma oração interna, silenciosa. A clínica era uma clínica de interrupção da gestação. Pois é. E a senhora estava parada diante da clínica, em silêncio, mas foi abordada pela polícia por estar, supostamente, indo contra uma lei de 2014 que impede o constrangimento das determinadas clínicas por uma ação ilegal dos religiosos. Mas tem um lado bom dessa história, porque isso mostra o quanto a grande besta é esta máquina globalizante, teme a oração. Não é à toa que a senhora foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos, porque a oração incomoda a besta. É bom sabermos disso. No finalzinho do vídeo, uma mensagem importante de Natal. Mas não uma mensagem de um clérigo, de um estudioso da Bíblia, enfim, de um fiel humano, e sim de um camelo. Só no finalzinho. Bem, é Natal, mas, como disse, estamos em guerra e temos rumores de guerra por aí. Um desses rumores, talvez o principal, tomou conta dos noticiários em Moscou. Desde ontem tem se falado sobre isso lá na Rússia. Vladimir Putin está emparedando, por assim dizer, colocando Xi Jinping contra o muro para que tome uma posição definitiva, que saia ele, o próprio Xi Jinping, de cima do muro, porque Vladimir Putin quer agora, em 2023, escalar definitivamente a guerra, que não é contra a Ucrânia, já não é mais. Em Moscou se fala em guerra contra a OTAN, abertamente. Bem, antes de falar sobre isso especificamente, todos sabem que Zelensky esteve nos Estados Unidos e foi super bem recebido pela Casa Branca e também pelo Congresso, que bateu palmas para ele enquanto ele, Zelensky, saía dos Estados Unidos com bilhões do contribuinte. Acontece que isso incomodou muito a Rússia, porque Zelensky falou em levar também algumas armas com ogivas nucleares para a Ucrânia. Só que aí, como eu disse num vídeo anterior, foi refreado seu ímpeto, encontrou uma barreira. Alguém deve ter dito para o menino Zelensky: rapá, ninguém aqui quer destruir o território russo, nós queremos apenas eliminar os russos. Ato contínuo, o RT News traz hoje uma denúncia gravíssima da Rússia, dizendo que lá na Ucrânia os americanos têm grandes laboratórios de ganhos de função de patógenos para, claro, eventualmente, aplicá-los na Rússia, numa espécie de guerra biológica. A matéria diz o seguinte: o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas Russas, revelou novos participantes em projetos de armas biológicas dos Estados Unidos na Ucrânia, e ele deu os nomes, um por um. Durante a coletiva de imprensa dedicada aos resultados da 9ª Conferência de Revisão da Convenção de Armas Biológicas e Tóxicas, cuja sigla é CABT, realizada em Genebra, Suíça, entre 28 de novembro e 16 de dezembro, Kirillov destacou que, abre aspas,
alguns participantes de projetos fechados continuam ou permanecem nas sombras, embora sejam peças-chave no programa biológico militar na Ucrânia. Eles são, especificamente, aqui lhe dá o nome aos bois, Kenneth Myers, ex-diretor da Agência de Redução de Ameaças de Armas dos Estados Unidos, Chara O'Toole, vice-presidente executiva do Fundo de Capital de Risco Controlado da CIA em QTEL, o Telephone, Thomas Frieden, ex-diretor do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, Francis Collins, ex-diretor do National Institutes of Health, e Jeffrey Wadsworth, diretor científico e presidente de pesquisa, desenvolvimento e medicina internacional da empresa Pfizer, entre outros, detalhou o tenente-general Kirillov. Ele disse mais: apresentamos anteriormente materiais confirmando o envolvimento de Hunter Biden e sua fundação, a Rosemont Seneca, bem como outras entidades controladas pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, no financiamento de grandes empreiteiras do Pentágono que operam na Ucrânia. Kirillov também acrescentou que a Rússia está profundamente ciente, ou bastante ciente, do envolvimento de Hunter Biden no financiamento da Metabiota, uma empresa controlada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E aqui entra, sim, uma preocupação muito grande da Rússia em relação à China, à política neutra da China. Porque Hunter Biden não fabrica dinheiro e nem tem varinha mágica. Todo o dinheiro que Hunter Biden investiu na Metabiota, dizem especialistas, veio através de negociatas com a China. A China deu muito dinheiro para o garoto Hunter Biden e este investiu muito dinheiro em laboratórios de ganho de função justamente na Ucrânia. E esses laboratórios, então, diz Kirillov, continuam em operação. Sim, senhor, lá na Ucrânia. Para quê? Bem, é óbvio. O Kremlin pensa que para ser usado como arma biológica contra a Rússia. E aí, se outro menino, o Zelensky, queria destruir fisicamente a Rússia, alguém disse para ele: não, calma, tem um jeito mais tranquilo de eliminar a Rússia sem prejudicar a Rússia. Quer dizer, tem gente querendo fatiar a Rússia, grandes empresas, cada uma quer tomar um pedaço para si. Como tem gente aqui no Brasil querendo fatiá-lo novamente, cada um levando um pedaço para si e seu grupo. Assim não é preciso, claro, ou não é interessante, não seria interessante bombardear a Rússia para depois também ter o risco de ser bombardeado, já que a Rússia também possui, algumas armas nucleares, pois é, todo mundo sabe disso. Então, é possível que o Kremlin, sim, esteja muito preocupado com isso. Daí porque razão mais do que suficiente para Vladimir Putin resolver escalar esta treta. A ideia de Vladimir Putin para 2023 é simplesmente aniquilar a Ucrânia. Não pela Ucrânia, repito, mas porque ele já não enxerga a Ucrânia. Ele vê ali um entreposto da OTAN, com liderança, claro, dos Estados Unidos, França e Inglaterra. Então Vladimir Putin está se preparando para uma guerra mundial contra a OTAN, evidente, ainda que parta ou concentre-se no território ucraniano. A Ucrânia deixou de ser um país. É hoje uma bandeira de várias nações e será alvo, sim. Só que para isso, Vladimir Putin precisa de muito apoio de quem? Da China. Então, enquanto Zelensky estava em Washington, como o centro das atenções da mídia global, Putin mandou o seu braço direito, o seu homem de confiança, Dmitry Medvedev, que já fora
presidente da Rússia, a Pequim, para um tete-a-tete com Xi Jinping. Medvedev não foi em seu nome, foi em nome de Vladimir Putin. E especula-se hoje, ou melhor, afirma-se lá na Rússia, que Medvedev levou uma carta de Putin muito direta ao líder chinês, pedindo, entre outras coisas, que Xi Jinping se posicione, porque se não se posicionar agora, a Rússia não defenderá a China quando esta tiver que brigar fisicamente com os Estados Unidos. A notícia foi dada hoje pelo Memory, que diz o seguinte: o cientista político pró-Kremlin Sergei Markov especulou que a carta de Putin a Xi Jinping pode ter uma grande censura à China por sua política equívoca sobre o conflito na Ucrânia e falha em estender total apoio à Rússia. E ele diz mais: talvez Putin tenha pedido a Medvedev para declarar ali, no tete-a-tete com Xi Jinping, que se a China continuar nesta posição neutra, no momento em que a Rússia está lutando contra o principal inimigo da própria China, os Estados Unidos, o final pode ser desastroso para a China. Pode acontecer que no futuro a China tenha que lutar contra os Estados Unidos, porém, nesse caso, não receberá ajuda da Rússia. É uma forma de colocar Xi Jinping definitivamente contra a parede. Bem, o próprio Markov pergunta: e nesse caso, o que poderia ser feito? E ele responde: bem, 1 ano se passou e a China até agora não fez nada em relação à crise em favor da Rússia, não fez nada. É possível que Putin esteja pedindo à China grandes quantidades de armas, equipamentos militares, relativamente falando, diz ele, o que a Rússia ela própria não pode repor, capacetes e coletes à prova de bala, algo que a economia russa não pode produzir agora, ou melhor, algo que a indústria russa não pode produzir agora. No entanto, a economia, segundo o próprio Putin, está muito bem, obrigado. Não depende de empréstimos do estrangeiro e poderia pagar à vista por todo esse armamento extra que precisa, eventualmente, ou precisará eventualmente da China. A terceira opção é que a Rússia está pedindo à China que ignore as sanções dos Estados Unidos e venda-lhe tecnologia direta e abertamente. Outros, e principalmente o próprio Medvedev, procuram colocar a visita sob uma luz positiva. Disse o próprio Medvedev, abre aspas, discutimos questões de interação entre os dois países ou os dois partidos governantes, entre o Partido Comunista da China e o Rússia Unida. Discutimos questões de cooperação bilateral, nossa parceria estratégica em todas as áreas, incluindo, é claro, cooperação industrial e muito mais, etc, etc, etc. E fomos muito bem recebidos, aquela conversa protocolar toda. Mas o fato é que sim, Vladimir Putin, querendo escalar a guerra, abrindo uma guerra direta contra Estados Unidos, França, Reino Unido, precisa ir muito do apoio chinês. A China não poderá, segundo Putin, manter-se neutra o tempo todo. Ou ela entra em favor da OTAN, ou fica, claro, do lado da Rússia, porque é uma questão fronteiriça, não é mesmo? Bem, o desenrolar dessa história não sabemos. Outro ponto de preocupação, mas esse talvez mais para a OTAN, é a posição da Turquia, que tem em seu território 150 ogivas nucleares, ou mísseis com ogivas nucleares da OTAN. Mas pode ser que não queira lutar do lado da OTAN contra a Rússia. Ninguém sabe o que se passa pela cabeça de Erdogan, mas em relação à neutralidade da China, é mais fácil contar com o apoio da Turquia para a Rússia, esperando num futuro um apoio da Rússia contra curdos, contra Iraque, contra a Síria e Israel, numa possível recriação do Império Turco Otomano, que nunca saiu dos planos
de Erdogan. A Rússia já acenou que não se importaria com o ressurgimento do Império Turco-Otomano, desde que esse mantivesse boas relações com a Rússia, como não aconteceu no passado, porque quando o Império Turco-Otomano começou a ruir, ele estava de braços dados com a Alemanha. Mas a Alemanha, convenhamos, já não conta muito nesse momento. Muito bem, em relação à nossa realidade aqui, no Twitter, o perfil da Graziella Poli, que é uma investigadora de documentos de fonte primária, coisa que muita gente não gosta, não é mesmo? Observou um fato curioso, publicado ontem no Diário Oficial. Ontem. Eu estou aqui no perfil da Graziella, que diz o seguinte: no período da noite, na noite de ontem, tivemos uma publicação interessante. Liberação para crédito especial para vários fins, entre eles compra de helicóptero para uso das Forças Armadas, aquisição de aeronaves, caças e cargueiros. E aqui, para quem quiser, então, está o documento de fonte primária do Diário Oficial da União, ontem à noite. Bem, isso está claro dentro desse conjunto de guerras e rumores de guerras. Não é à toa que o Brasil está observando com muita curiosidade esta intensa movimentação de tropas, veículos, aeronaves, barcos, não é mesmo? Fragatas, por aí. Alguma coisa está para acontecer. Todo mundo sabe disso, não é mesmo? Basta, hoje, uma faísca e o paiol todo vai para os ares. É isso que analistas estão dizendo. Basta um primeiro passo, tomado, quem sabe, por Rússia, ou pela OTAN, ou pela própria China, e entraremos em guerra mundial. Pode ser agora, em 2023, sim. E o Brasil tem razões suficientes para movimentar suas tropas por aí. É bom lembrar que o Brasil faz fronteira com a França, que quer muito, ou melhor, tem muitos interesses em relação à Amazônia, não é mesmo? Além de outros vizinhos que de quando em quando também nos ameaçam. Pois é. Natal entre guerras e rumores de guerras. Mas vejam que interessante, enquanto muitos padres se calaram no ministério da salvação das almas, enquanto muitos pastores também só falam de política, Deus mandou que um camelo nos desse uma mensagem de Natal. Aí está o camelo. Custoso e íngreme é o caminho da salvação. Por isso, dobremos os nossos joelhos em oração. Não há vitória sem Deus. Aqui também está cumprida uma profecia de Jesus, que disse: se vocês não falarem, até as pedras falarão. Um burro já falou. Agora, um camelo está nos mostrando o caminho da salvação, que deve ser aplicado já neste Natal. Muito bem, para terminar, quero alertar aos queridos amigos que eu não peço dinheiro por aí. Aliás, eu não peço dinheiro nem por aqui. Eu deixo o meu Pix, como vocês estão vendo, e aqui na descrição do vídeo o número de 2 contas bancárias minhas, para quem quiser e puder colaborar com o canal. Isso é legítimo, todo mundo faz isso. Eu, aliás, quase nem peço like, porque sempre esqueço, mas é bom que você deixe o seu like, por que não? Isso se gostou. Se não gostou do vídeo, também deixe o seu dislike.
Peço também àqueles que podem tornarem-se membros desse canal. A membresia é baratinha e me ajuda muito, nos ajuda a continuar aqui nessa plataforma. Mas eu não peço dinheiro por aí. E um amigo, uma amiga, não recordo o nome, disse: professor, tem gente pedindo dinheiro em seu nome. É golpe, eu não faço isso. Então tomem muito cuidado, denunciem. Quem pedir dinheiro em meu nome ou usar a minha figura em outros canais, ou site, ou Twitter, ou outra plataforma que seja, é golpe. Eu não faço isso. Toda vez que eu peço alguma colaboração é deste canal. É a partir desse canal, neste canal, como vocês bem sabem. Então, já que estamos falando sobre isso, aproveito. Eu peço sim a colaboração. Quem puder, ajude o canal. Tem 2 contas aqui e também mais o Pix. A sua ajuda é fundamental. Então é isso, meus amigos. Um abençoado sábado, um abençoado domingo de Natal. E que Jesus encontre hoje e nos próximos dias, meses e anos um espaço para viver em nosso coração, para ser o centro das nossas vidas. Esse é o espírito do Natal. Até amanhã, se Deus quiser.